Amém, irmãos? Vamos voltar aqui então. Eu quero continuar trabalhando aquela linha do teste que eu falei agora mesmo sobre Abraão. Eu vou falar agora sobre Pedro, tá? O texto aqui diz assim: Pedro é avisado. Mateus capítulo 26, 31 a 35, Marcos 14, 27 a 31, e João 13, a 36 a 38, e Lucas, né? Que nós vamos ler aqui, Lucas 22, 31. Eu vou ler Lucas, tá? Tem todas essas passagens aqui, mas eu vou ler Lucas. Pode ler em outras passagens também, para você ter uma compreensão melhor. O texto diz assim, olha: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Então, querido, partindo aqui dessa mesma linha de entendimento de Abraão, Pedro chega para Jesus e diz: Mestre, eu estou pronto a ir contigo até a morte. O senhor pode contar comigo, mestre, porque eu vou contigo. Eu estou contigo, mestre. O que o senhor precisar de mim, eu estarei indo, eu estarei fazendo. E foi essa então a visão de Pedro. E Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar a tua vida. E eu permiti, Pedro. Eu permiti porque você precisa ser tratado, Pedro. Você tem um problema. Você uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Eu até troquei o teu nome, porque o teu nome significava um nome dúbio, um homem que tinha pensamentos, uma hora pensava uma coisa, outra hora pensava outra. Né? Uma pessoa que não tinha uma posição definida. E eu fui lá e troquei seu nome. Coloquei seu nome de Pedro, porque Pedro significa fragmento da rocha. Eu estou profetizando sobre a tua vida, que você será uma pessoa firme, mas, no entanto, você não é. E eu permiti para que você fosse testado. Então é isso que Jesus está falando para Pedro aqui. Jesus está dizendo: Pedro, você vai ser testado. Satanás pediu para se andar na tua vida. E aí Pedro então diz: Mestre, não, mestre, eu estou contigo, mestre, eu estou contigo, eu vou contigo até a morte. O que for preciso fazer, eu faço, eu vou contigo. E aí Jesus diz: Pedro, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aí a história desenrola, a história continua. E Jesus dá uma alerta para ele, diz assim: olha, você, Pedro, ainda não é crente. Você não é crente, você quer ser crente, mas você não é. Por causa desse pensamento que você tem, uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, você ainda não é crente, você ainda não se converteu de fato. Mas através desse teste, Pedro, você vai se converter. E depois que você se converter, Pedro, aí então você vai lá e ajuda os seus irmãos. Amém? Essa foi a palavra de Jesus. Olha o que está aqui, ó. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, Senhor, até a morte. Né? E Jesus diz assim para ele: ó, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue-me que conhecem. Então, Jesus dá essa fala para Pedro, e aí as coisas transcorrem, tal. E dali a pouco, Jesus é preso, e então vem os testes para Pedro. E as pessoas chegam e dizem assim para ele, assim: olha, mas você estava com aquele homem, não estava? Você também é um deles, né? Você também faz parte. E aí Pedro dizia: não, eu nunca vi esse homem, nunca vi. E ele foi falando, né? Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Aí na terceira vez, quando ele fala, a Bíblia diz que ele olha para Jesus. E Jesus, então, o olhar de Cristo entra dentro do coração dele ali. E ele sai amargamente triste. E ele vai chorar. Porque ele entendeu que realmente ele não era crente. Que ele não, de fato, ele não era crente. Você entende por que tem um teste, querido? Porque assim, Deus, ele quer mostrar para nós quem somos, aonde estamos na relação com Ele, na caminhada com Ele. É por isso que vem os testes, tá? Porque as pessoas, você pode enganar uma pessoa, você pode enganar um líder, você pode enganar um pastor, você pode enganar a esposa, o esposo, pai, filho, enfim, você pode enganar quem você quiser. Mas a Deus você não engana. Nós não conseguimos enganar a Deus. Então, os testes vêm porque Deus precisa provar para nós mesmos quem somos e aonde estamos na caminhada. É por isso que Deus deu o teste para Abraão. Deus queria provar para Abraão quem Abraão era. Deus quer provar para Pedro quem Pedro é agora. E aí, Pedro falha, porque Pedro não era. Tá? Agora, o interessante não é porque você não é, que você não possa ser. Amém? A proposta de Deus é que nós sejamos.
Nós temos que ser filhos, nós temos que participar da glória, nós temos que estar com Ele, nós temos que mortificar a carne. Enfim, todas as grandes propostas do reino, elas vêm para mostrar para nós que é possível, nós podemos chegar, nós podemos fazer. E é nessa vocação, nesse projeto que Pedro entra. E a Bíblia diz então que ele sai e chora amargamente. Jesus morre e no terceiro dia Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele diz para o povo que ele vai ter com eles novamente. É um choque, porque alguns não estavam na reunião no dia que Jesus apareceu, não viu, mas a Bíblia fala que Jesus então encontra com Pedro. Depois, lá no finalzinho, Jesus encontra com Pedro. Na onde? Na fogueira, aonde Pedro havia negado. E Jesus então consolida a fé de Pedro. Jesus fala com ele 3 vezes: Pedro, tu me amas mais do que todos, do que os outros? E Pedro disse: mestre, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus faz essa pergunta 3 vezes, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora Pedro diz para Jesus: eu te amo 3 vezes. Quer dizer, cada momento em que Pedro vai dizendo eu te amo, Pedro vai sendo curado, Pedro vai sendo trabalhado por dentro, Pedro vai tendo a sua alma limpa. E a partir dali, né, Pedro então assume um novo papel, o papel realmente de ser uma pessoa que vai cuidar do rebanho. Porque lá atrás, quando Pedro começou a caminhada, Jesus tirou ele da pescaria e disse: tu serás pescador de homem. Mas agora, porque ele tinha negado Jesus, tinha pisado na bola, e Jesus tinha morrido, ele disse: eu vou voltar a pescar novamente. E Jesus então vai lá novamente na praia e pega Pedro, pescando de novo, traz ele para a restauração e diz: Pedro, não é essa a tua chamada. Você não foi chamado para pescar peixe. Mas aí quem sabe Pedro diz: mas mestre, eu tentei pescar homem, mas eu não consegui, porque eu falhei, eu enganei, eu neguei o Senhor 3 vezes e tal. Pedro fez todas essas colocações, mas Jesus diz: mas eu estou aqui para te restaurar. Eu estou aqui para tratar a tua alma. Na verdade, Pedro, você é muito mais do que você imagina. E eu quero mostrar isso para você. Então, com esse trabalhar, né, Jesus trabalha a alma de Pedro, e Pedro então se levanta numa grande autoridade espiritual. E a Bíblia diz que no dia do Pentecoste, ele lança uma palavra, ele prega uma palavra, o primeiro pregador ali, ousado, cheio da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. E numa pregação dele, quase 3.000 almas se rendem aos pés de Cristo. Então ficou provado ali que não é porque Pedro não era, que ele não poderia ser. Ele só precisava ser tratado. Então o teste na tua vida, o teste na minha vida, é para tratar a gente. Por isso que às vezes você está passando aí por uma situação difícil, você está passando por uma crise, você está enroscado aí nos problemas, nas dificuldades. Não é nada mais do que Deus permitindo situações para te provar. No caso de Abraão, Deus queria provar para ele que ele estava pronto. No caso de Pedro, Jesus quis provar para ele que ele não estava pronto, mas que ele podia se aprontar, que ele podia se aperfeiçoar, que ele podia se preparar. Essa é a vocação, essa é a chamada. É isso que Deus manda dizer para você nessa manhã. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu sou o pastor Marcos, seu amigo e irmão em Cristo, com a intenção de te abençoar. É por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Fique na paz. Deus abençoe.